Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Aleluia, glória a Deus Santo. Ei, Jesus é bom, em todo tempo Ele é bom. Salmos capítulo 25. Salmos 25, no versículo 14. Aleluia. Salmos 25, versículo 14. Esse é um dos textos que nós vamos utilizar hoje à noite, amém, irmãos? E como o pastor já falou, não tira a tua atenção do que está sendo falado, do que está acontecendo. Tivemos um momento de louvor agora tão gostoso, né? Exaltando o nome do Senhor. E esse é o momento em que o nosso coração já está preparado, já foi preparado uma atmosfera através do louvor, para que o nosso coração esteja sensível para receber aquilo que Deus quer que nós venhamos aprender, porque cultuar a Deus não é um sinônimo de religiosidade, amém? Cultuar a Deus é nós fazermos da nossa vida aquilo que agrada a Ele, as nossas atitudes ser algo que agrade a Ele, porque uma vez que eu estou agradando a Deus, eu estou cultuando a Deus, eu estou adorando a Deus, amém? E quando eu recebi o convite do pastor para ministrar, eu sempre tenho o hábito de conversar com Deus a respeito de perguntar para Ele: Pai, o que o Senhor quer que eu fale? Porque se for perguntar para o Rodrigo o que é que o Rodrigo tem para falar, o Rodrigo vai dizer: eu tenho tantas coisas. Mas nem sempre o que o ministro quer falar é o que Deus quer falar. Mas quando nós nos moldamos, quando nós nos submetemos àquilo que Deus quer, Deus fala através das nossas vidas, amém? Então eu passei a semana toda perguntando algo para Deus e não tinha recebido ainda uma resposta de Deus no tocante ao que falar. E de ontem para hoje eu tive um sonho que aparentemente parece um sonho ruim, mas no sonho eu sentia paz. E o sonho eu pegava a chave do meu carro, colocava em uma porta e ao abrir ou ao fechar a porta, a chave quebrava. Vocês estão comigo, irmão? Deixa a dispersão de lado. E eu acordei e fiquei pedindo a Deus uma revelação a respeito daquilo que eu tinha sonhado. E muitas vezes nós atribuímos o sonho como se fosse uma superstição, ou como se fosse algo que fosse acontecer com alguém. Mas eu pedi a Deus um discernimento daquilo que eu tinha sonhado. E uma vez que eu não me esqueci do sonho, eu considerei ele importante. Estão comigo? Então eu fiquei sem o que significa eu pegar a chave do carro, enfiar numa porta e a chave quebrar e eu ficar trancado. E eu não senti nenhum tipo de desespero. Aonde? No ambiente em que eu tinha ficado trancado. Talvez se fosse um religioso ou aquelas pessoas que procuram um revelamento, ia dizer: a porta que Deus fecha é a porta que ninguém... A porta que Deus abre é a porta que ninguém fecha. E a porta que Deus fecha ninguém abre, e por aí vai. Mas não foi essa a revelação que eu tive de Deus. E eu preparei um ambiente na nossa casa. Minha esposa ontem estava comigo e ela me ajudou nisso. Onde esse ambiente a gente preparou não só para ser um local de estudo, mas para que a gente possa ter um momento de leitura de palavra, de intimidade, de oração. E eu comecei a associar uma coisa com uma outra. E o lugar que eu fiquei trancado foi no quarto. E a chave quebrou para eu não sair. E eu não senti desespero em sair. E agora, o que é que eu faço? Não, eu senti paz. Então eu entendi que o que Deus queria falar no meu coração, isso foi uma experiência minha, amém? Não quer dizer que vai ser com você, mas eu entendi que o que Deus estava tentando me mostrar, e o que Ele estava tentando me trazer à tona é intimidade.
Então nessa noite eu quero falar sobre intimidade, irmãos. Mas não uma intimidade qualquer. E o texto que nós vamos ler a princípio de Salmos 25, versículo 14, na versão viva, que eu achei muito interessante, diz assim, irmãos. Se você abriu, acompanha comigo, por favor. Diz assim, ó: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e obedece. A essas pessoas Ele revela segredos de seus planos. Olha só que interessante. As pessoas que obedecem a Deus, as pessoas que respeitam a Deus, Deus tem o prazer de revelar os seus segredos. Sabe, amados, a intimidade com o Senhor não é algo que se conquista da noite para o dia. Não é simplesmente você ouvir a palavra de Deus aqui hoje e já sair dizendo, eu tenho intimidade. Intimidade com Deus é algo que se constrói. É algo que nós vamos galgando no andar das carruagens, no nosso andar com o Senhor. Nós vamos galgando, buscando ter essa intimidade com o Senhor. E sabe, amados, olhando para esse texto, eu vejo como é importante nós termos intimidade com o nosso Pai. Porque os segredos do coração do Pai só são revelados aos filhos que lhe obedecem, que estão submissos à sua palavra, que estão submissos ao seu Espírito. Estão comigo, irmãos? E eu procurei algumas definições na nossa língua portuguesa. E uma das definições que a língua portuguesa nos oferece é: intimidade se define como relação muito próxima, uma amizade íntima, familiaridade, secreto. Essas são algumas das definições que a nossa língua portuguesa oferece. Mas a mesma língua portuguesa diz que a intimidade muitas vezes é complexa. Porque uma vez que para um relacionamento, em alguns relacionamentos, a intimidade vai estar ligada simplesmente só ao ato sexual ou às emoções. Mas deixa eu te dizer, intimidade não está apenas só ligado à sexualidade. Muitas vezes, quando vão falar de intimidade, acho que está falando, o homem ou a mulher está falando do seu lado sexual. E muitas vezes não é, isso é o que o mundo diz. Isso é só a definição do mundo, irmãos. Mas nós precisamos entender que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A nossa intimidade com o Pai vai muito mais além do que uma intimidade que um marido e uma mulher têm sexualmente falando. É só uma ilustração para que você entenda o que é intimidade, a profundidade da intimidade. Mas quando a gente vai buscar uma definição bíblica partindo de palavras originais, nós vamos ver que o significado é um pouco semelhante, mas quando se trata de homem para com Deus, é bem mais além. Obrigado, Reginaldo. Então, a palavra intimidade, no hebraico, quer dizer iada. Essa palavra, iada no hebraico, traduzindo para o nosso português, é intimidade. E essa palavra iada, no livro de Gênesis, você vai encontrar ela por 12 vezes, Célia. 12 vezes a palavra vai estar lá no livro de Gênesis. E nas 10 vezes, de 12 vezes, 10 vezes está tratando da intimidade de um homem para com a mulher. A profundidade da relação de um homem com a mulher. No texto de Gênesis 4, no versículo 1, você vai ver que a Bíblia vai dizer que Eva manteve relações com Adão e geraram Caim e Abel.
lá no versículo 25, vai dizer que novamente eles tiveram relações e deram filhos, geraram vidas. Mas eu quero que você pegue essa ilustração da intimidade de um casal, a profundidade e o que ela gera, e transfira agora, amados, para uma relação íntima sua com Deus, no tocante à profundidade. De sermos profundos, de sermos intensos com Deus. Estão comigo? Nós precisamos entender isso, que o nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser um relacionamento íntimo. E uma vez que eu tenho um relacionamento íntimo com o Pai, começa a haver entre nós, e principalmente de nós para com Deus, uma reação relacionado a essa intimidade. O que nós estamos produzindo quando nós estamos tendo intimidade com o Pai, conhecendo o Pai. E aí eu fui pedindo orientação, luz da parte de Deus com relação a isso que eu queria falar hoje. E Ele me falou duas coisas que envolvem intimidade. Ele falou de uma vida de devocional e de tempo sozinho com Deus. Duas coisas totalmente diferentes. No entanto, as duas nos levam a ter intimidade com o Pai. Nos leva a ter uma comunhão profunda com o Pai. E nós vamos entender o que é essa vida de intimidade, de devocional, e o que é essa vida, esse tempo sozinho com Deus. Estão comigo? Uma vida de devocional e nós costumamos a dizer sempre assim: agora eu vou fazer o meu devocional, agora eu vou tirar o meu tempo para fazer o devocional. E geralmente quando a gente vai falar de devocional, a gente fala de leitura da palavra, de oração e por aí vai. Mas eu lendo, buscando em Deus uma revelação do que realmente é uma vida de devocional, irmãos. O que deve ser uma vida de devocional nossa para com o Senhor. Talvez você esteja pensando aí agora na sua cadeira: por que esse irmão está querendo falar disso logo hoje no domingo? Por que ele vem falar das bênçãos de Abraão? Por que ele não vem falar dos dons? Por que ele não vem falar? Por que ele vem falar de assuntos de intimidade no culto de domingo? Porque foi o que Deus colocou no meu coração, irmão. E eu entendi que uma vida de devocional não é simplesmente eu ter esse hábito de ler a palavra, de fazer uma oração, de escutar um louvor, e aí eu defino isso como uma vida de devocional. Mas deixa eu te dizer uma coisa: uma vida de devocional é você poder e querer trocar a sua conversa diária que você tem consigo mesmo para uma conversa com o Pai. Muitos de nós, quando acordamos, né, nos espreguiçamos. Uns dizem: ai, que preguiça, né? Hoje eu vou trabalhar, mas eu não estou muito afim de trabalhar, né? E começa a falar consigo mesmo. Começa aquela dramatização do seu dia. E você vai construindo um diálogo com você mesmo, e muitas vezes Deus não está envolvido nesse diálogo, mesmo nós sendo crente. E eu digo para você: que tal nós trocarmos essa conversa diária que nós temos consigo mesmo, para uma conversa com Deus? Por que nós não acordamos: oh Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque eu estou com saúde e agora eu posso sair para o meu trabalho. Ah, Senhor, hoje tem aquele plano para me fazer. Eu creio que vai dar tudo certo, Pai, porque o Senhor está comigo.
Pai, me abençoa naquele lugar. E a gente às vezes vai andando na moto, no carro, e vamos conversando com Deus, e nós vamos fazendo disso, amado, uma vida devocional. Nós vamos construindo uma vida de devoção ao Deus que nós servimos. E toda vida que eu falo disso, eu me lembro do texto do profeta Oséias, que fala que o povo de Deus era destruído, estava sendo destruído, porque lhe faltava conhecimento a respeito do Deus que eles serviam. E amados, deixa eu te dizer uma coisa, nós só vamos ter intimidade com o nosso Deus, nós só vamos conhecer o nosso Deus, quando nós começarmos a nos relacionarmos genuinamente com Ele. Relacionar-se com Deus não é você criar uma rotina de cultos e achar que ir à igreja na quarta, achar que ir à igreja no domingo, você está tendo um relacionamento com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, você talvez esteja enganado. Relacionamento não se constrói dentro das quatro paredes onde você congrega. Relacionamento se constrói quando você acorda e reconhece Deus como o Senhor da sua vida, irmão. Tudo que você tem, você reconhece que você só tem porque Ele está envolvido na sua vida. Sabe, amados, eu tenho criado um hábito no meu lar de tudo que nós fizermos, nós agradecemos a Deus. Se eu tomo uma xícara de café, Pai, obrigado por esse café. Pai, eu te dou louvores, não é pelo que o Senhor faz, eu te dou louvores por quem você é em mim. Eu te dou louvores, Pai, por quem você é em si mesmo, e eu te rendo graças pelos teus benefícios ao meu favor. Isso é se relacionar com o nosso Pai. O nosso Pai está bem mais próximo do que nós imaginamos, e nós o tratamos com distância, porque nós aprendemos que o relacionamento com Deus é você botar Ele dentro de uma caixa de sapato e limitar Deus. Deixa eu dizer algo para você, ninguém limita Deus. Ele é ilimitado, Ele é imutável, Ele é o alfa e o ômega. E nós precisamos nos familiarizarmos com esse Deus através de um relacionamento. Eu entendo, amados, que uma vez que eu me relaciono com Deus, eu crio e construo uma intimidade. E uma vez que eu construo intimidade, eu gero vidas. Aleluia. Porque o que intimidade causa é geração de vidas. E se nós não estamos gerando vidas, nós precisamos abrir os nossos olhos, irmãos, para que as escamas caiam e nós comecemos a entender e buscar a ter uma relação mais próxima com o nosso Deus. Uma vida de devocional, ela não cobra de nós um ambiente propício. Uma vez que eu digo que uma vida de devocional é trocar a minha conversa que eu tenho consigo mesmo para uma conversa com Deus, irmão, pouco me importa o ambiente que eu estou. Pouco me importa as horas que são. Quando se fala de uma vida devocional, o que requer de nós é uma conversa para com o Pai. Deixar de conversar consigo mesmo e conversar com o Pai. Tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas baseadas em um relacionamento e em princípios da sua palavra. E não tomarmos decisões por nós mesmos, porque uma vez que nós tomamos decisões por nós mesmos, mesmo que Deus não esteja envolvido, mas você achando porque é filho de Deus, atribui a Deus aquilo que você faz, sendo que você nem apresentou os seus planos para Ele, sendo que você nem apresentou os projetos para Ele. Provérbios 16, no versículo 1, diz que nós fazemos planos,
mas a resposta certa é do Senhor. Por que que o rei Salomão não diz: nós fazemos planos e Deus vai confirmar os nossos planos? Deveria ser assim, né? Mas não, ele diz: o homem faz plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Porque muitos dos planos que nós fazemos, Deus não está envolvido, irmãos. Muitos dos nossos projetos, Deus não está envolvido. E nós, pelo simples fato de sermos crentes, achamos que Deus está envolvido, sendo que Deus nem viu os nossos projetos. Sendo que Deus nem viu, nós não tivemos a coragem de apresentar para Ele os nossos planos. E queremos dizer que Deus está envolvido neles, sendo que Deus nem olhou para os seus planos. Por isso Salomão diz que fazemos plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Porque muitas vezes os nossos planos não estão alinhados com o Senhor. E isso é falta de vida de devocional. E quando nós vamos falar de tempo sozinho com Deus, ou tempo a sós com Deus, há uma diferença. Tempo a sós com Deus, com a vida de devocional, pastor, há uma diferença. Uma vida de devocional, pouco me importa o local onde eu estou. Pouco me importa o tempo, porque vida fala de trocar a conversa comigo e conversar com Deus. E eu pergunto para você: onde você conversa com Deus? Em qualquer canto. Em qualquer canto você pode trocar uma conversa com Deus. Mas quando se fala de um tempo sozinho com Deus, isso requer de nós mais responsabilidade. Porque se eu digo que o meu tempo sozinho com Deus é importante, então sozinho com Deus é sozinho com Deus. E aí eu já tenho que me importar com o ambiente. Eu já tenho que me importar com o tempo. Porque eu vou dedicar esse tempo ao Senhor sozinho. Eu não vou depender de ninguém. Eu vou precisar ficar sozinho. E quando eu falo de tempo sozinho com Deus, eu quero que você entenda isso. Não esqueça da sua vida de devocional, mas também não esqueça de uma vida sozinha com Deus. E quando eu falo, irmãos, de uma vida sozinha com Deus, eu estou falando do IADA. Uma vida sozinha com Deus fala de intimidade profunda. E você lembra que eu falei no início que 12 vezes essa palavra aparece no livro de Gênesis, e 10 vezes dessas 12 fala de uma relação íntima de marido e mulher. Para quem é casado aqui, eu sei que tem jovens, mas são jovens já que têm uma mente formada. Mas para os casados, aonde você costuma ter intimidade com o seu cônjuge? Alô? Qual é o ambiente que você prepara quando você quer ter um momento a sós com o seu esposo, ou o esposo com a esposa? Quando você está tendo uma intimidade com o seu esposo e com a sua esposa, pessoas participam? Ou você preserva aquele lugar? Por que que você considera importante? Aleluia. Abre a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 6, no versículo 6. Mateus capítulo 6, no verso 6. Aleluia. Jesus está ensinando um princípio de oração. E existem tipos de oração. Agora mesmo, quando nós estávamos aqui louvando, a Tamira estava ministrando, nós estávamos adorando ao Senhor, e muitos de nós
oramos ao Senhor, falamos com Deus, rendemos graças ao Senhor, bendizemos o nome do Senhor, fazemos oração de adoração a Deus. Mas quando Jesus trata desse texto de Mateus 6, ele está falando de intimidade, de secreto, de tempo a sós. Há orações nossas que só não interessam a mim e ao Pai. E ele diz o seguinte: mas vocês, quando orarem, retirem-se completamente a sós. Fechem a porta atrás de vocês e orem ao seu Pai secretamente. E seu Pai, que conhece os seus segredos, recompensará vocês. Jesus está falando de intimidade. E o nosso tempo sozinhos com Deus deve ser um tempo de intimidade. Não de uma intimidade superficial, mas uma intimidade profunda, um relacionamento profundo com o Pai. Essa intimidade, irmãos, só é construída através desse relacionamento. E a minha pergunta é: como nós estamos nos relacionando com o nosso Pai? Como nós temos tratado esse relacionamento nosso com o Pai? Tem pessoas que só buscam se relacionar com o Pai se o Pai estiver abençoando a vida dela. Mas se o Pai não estiver abençoando a vida dela, pouco importa o relacionamento. Porque tem pessoas que vivem com aquela mentalidade que se relacionar com Deus é barganhar Deus. Deus, tu me dá isso e eu faço isso. Me dá um carro e eu te sirvo. Me dá uma casa, eu te sirvo. Abre uma porta de emprego, eu te sirvo. Me dá dinheiro, eu te sirvo. Isso não é relacionamento, irmão. Isso é querer barganhar Deus. Deus não é movido pela barganha. Deus, Ele é movido pelo nosso relacionamento íntimo com Ele. No Salmo 25 que eu li, a Bíblia diz: o Senhor é amigo. Ele é amigo chegado de quem o respeita e o obedece. A essas pessoas Ele revela os segredos dos seus planos. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar? Deus, na sua onipotência, na sua onisciência, na sua onipresença, dizer que vai revelar planos, segredos seus para nós. Você já parou para pensar quão grandes são os planos de Deus para nos revelar? Nós temos estruturas para receber a revelação dos planos de Deus, de um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Eu digo para você, se a Bíblia diz que Ele revela os segredos dos seus planos para aqueles que obedecem, eu digo para você, sim. Porque não é eu que digo, é a palavra. É a palavra que diz que Ele revela os segredos de seus planos para aquelas pessoas que respeitam a aliança e obedecem os seus mandamentos. Aleluia! Aleluia! O nosso problema, irmão, é porque nós temos nos relacionado. Quando eu falo nós temos, eu falo uma forma geral. E também não é alcançando. Se você não está inserido naquilo que eu estou falando, então, irmão, não se sinta. Amém? Se o que eu estou falando não te atinge, então não se sinta. Não é com você que eu estou falando. Mas nós temos tratado o nosso relacionamento com Deus algo muito ralo, sabe? Muito superficial, muito dogmático, muito religioso. E esquecemos que se relacionar com Deus vai muito mais além do que uma roupa que nós vestimos, do que uma música que nós cantamos,
do que um instrumento que nós tocamos, do que o conhecimento que nós temos, vai muito mais além. Intimidade vai falar sempre de se relacionar, de relacionamento profundo. Para que nós venhamos ter essa vida de tempo sozinho com Deus, nós precisamos considerar alguns pontos importantes para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Eu falei para você que quando um casal, ele quer ter uma relação íntima com o seu esposo ou a esposa, estou falando de pessoas que têm compromisso, não estou falando de relacionamentos, estou falando de pessoas que têm um compromisso, sabe do compromisso que tem conjugal, e quando você quer ter um relacionamento, você prepara todo um ambiente, você não chega de qualquer jeito, e a primeira coisa que você procura é ter privacidade, sim ou não? Se tem filho, bota o menino para dormir cedo. É assim ou não é? É porque você quer ter privacidade. Você não quer que ninguém atrapalhe aquele seu momento que você considera importante, que é bom, que é prazeroso. Mas você quer privacidade. Irmãos, com Deus, quando nós queremos ter intimidades mais profundas com Deus, nós precisamos também dedicar uma privacidade para Ele, irmão. Precisamos ter privacidade com o nosso Deus. Quando se fala de vida sozinho, nós estamos falando de privacidade. Aleluia. Um local, geralmente, o local de intimidade no nosso lar, com o nosso cônjuge, é o quarto. De preferência com porta e de preferência com chave. Porque você não gosta de ser interrompido, porque você considera aquele momento importante. E a nossa intimidade com o nosso Pai, nós precisamos considerar tão importante quanto isso. Entra no teu quarto e em secreto. Aleluia. Um outro ponto que nós precisamos considerar para termos uma vida a sós com Deus, para que a nossa intimidade seja mais profunda com Deus, nós precisamos ter exclusividade para o Pai. E uma vez que eu falo de exclusividade, irmão, eu estou falando de atenção. Exclusividade fala de atenção. Nós precisamos ter atenção ao nosso Deus, para que a nossa intimidade seja profunda com Ele. Nós não podemos deixar as distrações interromperem ou se meterem nas nossas exclusividades com o Pai, irmão. Quando nós queremos nos relacionar com Deus, nós precisamos esquecer as coisas que nos rodeiam. Nós precisamos esquecer o celular, nós precisamos esquecer o Facebook, nós precisamos esquecer o Instagram, nós precisamos esquecer o WhatsApp, o Snap e tudo que atrapalha uma intimidade com Deus. Não pode, meu irmão, não tem como você estar se relacionando intimamente com Deus e ao mesmo tempo estar conversando com pessoas nas redes sociais, através de um bate-papo, através de seja lá o que for, irmão. Eu não estou dizendo que você não pode, mas quando você dedica tempo, intimidade com Deus, esqueça tudo. Esqueça tudo e considere Deus como uma pessoa exclusiva, porque Ele te considera exclusivo dEle. Quando Pedro está escrevendo em suas cartas, ele diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. E sabe, mas quando a Bíblia fala de exclusividade, é exclusividade. Em outras palavras, Deus quer dizer para nós: olha, Célia, eu quero te usar e ninguém mais.
Eu quero usar você e ninguém mais. Só eu posso te usar e ninguém mais. Por quê? Porque você é exclusividade. E nós precisamos tratar Ele como a nossa exclusividade. Deus deve ser exclusivo. Nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Nada que nos rodeia, irmão, deve ser maior do que aquilo que nós sentimos por Ele. Não podemos deixar as distrações atrapalharem o nosso relacionamento com Deus. Aleluia. Diferentemente de uma vida de devocional, um outro ponto para um tempo sozinho com Deus é ambiente e tempo. Eu falei que uma vida devocional não importa o local, não importa a hora, não importa o tempo, porque isso é cotidiano, é natural, é diariamente. Mas quando se fala de uma vida sozinha com Deus, fala-se também que nós precisamos de um ambiente e nós precisamos de tempo. Quando nós chamamos isso de TSD, tempo sozinho com Deus. E muitas vezes, como eu preciso de privacidade, eu preciso de exclusividade, eu preciso de ambiente e de tempo, meu irmão, eu tenho que ter na minha cabeça que nada vai atrapalhar esse momento. Então, se eu vou realmente construir um relacionamento íntimo e profundo com Deus, e se eu busco ter um ambiente para isso, o que eu vou fazer o possível para levar para aquele ambiente, para levar para aquele momento de intimidade tudo o que eu preciso, sem que nada mais venha me atrapalhar. Se eu sei que eu vou beber água, meu irmão, eu vou levar uma garrafa d'água, porque eu não vou perder aquele momento de intimidade, quando me der uma sede, eu ter que sair daquela atmosfera. Se eu preciso de um som ambiente, eu vou promover isso. Mas, amados, eu não vou deixar que nada atrapalhe aquele momento de relacionamento íntimo com Deus. E eu preciso considerar esse ambiente e esse tempo. Eu tenho tempo para entrar, mas para sair só quando Ele quiser. Isso é uma construção de uma intimidade profunda. É um relacionamento íntimo com o Pai. Eu sei que nós temos a palavra, eu sei que nós temos a oração. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de intimidade profunda, de fazer isso algo, sabe, amados, do teu cotidiano, sem precisar de uma pressão, sem precisar do pastor levantar um clamor para uma oração, sem precisar de uma campanha. Não, isso tem que ser algo natural. Eu quero ter meu tempo sozinho com Deus, eu quero preparar um ambiente para Ele, eu quero dedicar tempo a Ele, eu quero rasgar o meu coração para Ele. Intimidade com Deus, irmão, fala também de nudez. Nudez, irmão? Sim, nudez. Como assim nudez? Agora eu vou fazer igual o Nicodemo, né? Como assim? Vou ter que voltar para a barriga da minha mãe? Como assim? Eu vou ter que tirar minha roupa? Não é disso que eu estou falando. Quando se fala de intimidade nossa com Deus profunda, nós precisamos de nudez, irmão. Nós precisamos ser transparentes. Nós precisamos agir com sinceridade. Nós precisamos rasgar o nosso coração na presença dEle. Nudez fala de transparência. Nudez fala de sinceridade. Fala de viver sem reservas. Não importa se você errou, importa você, Pai, eu estou aqui,
me relacionando contigo, Pai, de uma forma mais profunda. Pai, eu vacilei sim, mas eu não quero que esse vacilo se apodere da minha vida. Eu estou aqui com o meu coração rasgado diante de Ti, Deus, para que o Senhor me ajude a corrigir o meu erro, para que o Senhor me ajude a andar e permanecer na Tua presença, Deus. Porque eu entendi, Pai, que não há nada mais importante do que a Tua presença, do que a Tua vida em mim, Senhor. Isso é nudez, irmão. É o que está faltando nas pessoas. Nós muitas vezes cometemos erros, negligências e botamos no oculto, achando que Deus não está vendo. E o que Deus está querendo de nós é que nós nos acheguemos a Ele com sinceridade e venhamos rasgar o coração a Ele. Alô? Como anda a sua vida? De intimidade com Deus? O que tem gerado o seu relacionamento com Deus? O que tem gerado? Será que você tem sido mais um que tem sido consumido por um espírito de religiosidade? Pouco me importa a religiosidade, irmão. Pouco me importa a religiosidade. Deus nada tem a ver com a religiosidade. Um monte de gente enganada aí, um monte. Consumidas, possessas de religião, achando que estão cheias de Deus, e Deus está longe delas. Uma vida de intimidade profunda com Deus, um tempo sozinho com Deus, vai gerar, tem que gerar vidas. Trazendo de novo para a ilustração do casal, nós procuramos o local, o ambiente, a privacidade, a exclusividade, e nós sabemos que quando um casal mantém relações íntimas com o cônjuge, é propício aquela pessoa gerar vida, sim ou não? O que acontece? O que acontece quando um esposo se relaciona com uma esposa sem tomar nenhuma medida protetiva ou preventiva contra a gravidez? O que acontece? Se ela não tiver nenhum problema e ele não tiver nenhum problema, o que acontece? O que acontece, irmãos? Vida é gerada, sim ou não? Através de uma intimidade, através de um relacionamento mais profundo, gera vida. No nosso relacionamento íntimo com Deus, espiritual, irmão, nós precisamos gerar vida em nós. Se nós não estamos gerando vida em nós, através desse relacionamento que nós julgamos íntimo e profundo com Deus, tem alguma coisa errada. Porque relacionamento íntimo gera vida. É necessário gerar, primeiramente, vida em nós. E por causa da vida que está em nós, nós vamos gerar vidas em outras pessoas. E outras pessoas vão gerar vidas em outras pessoas. E outras pessoas gerarão vidas em outras pessoas. Porque a intimidade com Deus gera vida.
Se você não está gerando vida, irmão, você precisa rever os seus conceitos, você precisa rever o seu relacionamento com Deus. Você não nasceu estéril para com Deus. Aleluia! Quem tem uma vida de relacionamento íntimo com Deus, quem tem vida de tempo a sós com Deus, tem vida mais que abundante, irmão, em todos os aspectos. Porque é isso que o relacionamento íntimo com o Pai causa. Abundância em todas as áreas, em todos os aspectos, todas as esferas, todos os ângulos, nós teremos vida abundante. Foi o que Jesus disse. O diabo vem, senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Que vida é essa abundância que Jesus está falando, irmão? Todas as áreas. Por causa de quê? De um relacionamento íntimo com o Pai. Aleluia! Você só dá tempo de qualidade àquilo que você prioriza. E a gente só prioriza aquilo que a gente ama. Eu vou ler de novo para você. Você só dá tempo de qualidade àquilo que você prioriza. E a gente só prioriza aquilo que a gente ama. Eu pergunto para você: você ama a Deus? Você tem priorizado Deus na sua vida? Ou você só prioriza Deus quando você está necessitado? Aleluia. A Bíblia diz, o mesmo profeta que disse que o povo de Deus estava sendo destruído porque lhe faltava conhecimento do Deus que servia, é o mesmo profeta que vai nos impulsionar: conheçam a Deus e prossigam em conhecer. Iada com Deus, continue iada. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A Bíblia que diz que o povo que não conhece a Deus é destruído, é a mesma que diz: conheça a Deus e prossiga em conhecer. E é a mesma Bíblia que diz: aquele que conhece o Deus que serve fará proezas. Mas sem conhecer, sem ter intimidade, sem se relacionar, meu irmão, você não vai passar de um medíocre religioso. Essa é a verdade, irmão. E achando que por ser religioso está tendo um relacionamento íntimo com Deus, julga todo mundo. E aquele que você julga talvez seja aquele que está tendo intimidade profunda com o Pai. Aleluia. Quando temos uma vida de devocional, quando temos um tempo sozinho com Deus, nós vamos conhecer e prosseguir em conhecer. Porque é através do relacionamento que nós conhecemos o nosso Deus. Quem é Deus como nosso Deus? Olha só que interessante, isso foram meditações, irmão. Meditações num ambiente que eu preparei para isso, e está funcionando já.
olha só o que Deus me guiou a dizer. Se você não tem tempo, se você quiser anotar, você anota. Se você não tem tempo a sós com Deus, você não prioriza Deus. É forte, né, irmão? Se você não tem tempo sozinho com Deus, você não prioriza Deus. Pode espernear, irmão, debater. Não considera Deus como prioridade na sua vida. Se não temos tempo a sós com Deus, você não prioriza a Deus. E se você não prioriza a Deus, você não tem intimidade com Deus. Uma coisa puxa a outra, meu irmão. Relacionamento transforma em intimidade. Intimidade gera vida. Prioridade com Deus transforma em intimidade com Deus. Se nós não priorizamos Deus, se dizemos que temos intimidade com Deus, nós estamos mentindo, porque a prioridade leva à intimidade. O relacionamento gera intimidade. Irmão, se não está gerando vida, desconfie do seu relacionamento com Deus. Mude a rota, atualize o GPS e bote na rota correta para a intimidade com o Pai. Você precisa romper. Precisamos romper para termos um relacionamento profundo com o Pai, irmão. Elias orou e passou um tempo sem chover, depois ele orou de novo e choveu. O que é isso, irmão? Intimidade com Deus que serve. Muitas vezes as nossas orações não estão conseguindo trazer nenhum feijão para dentro de casa, que dirá fazer chover. Eu não estou dizendo aqui que agora você vai ter que orar a Deus para Ele te dar o feijão, não, irmão. Isso aqui é só uma forma figurada de falar. Mas se as coisas não estão acontecendo conosco, irmão, tem alguma coisa errada. E nós precisamos consertar isso. Nós precisamos reavaliar o nosso conhecimento. Nós precisamos reavaliar a nossa intimidade, o nosso relacionamento, a nossa vida de devocional. Entra ano e sai ano e as coisas não mudam. E quem tem culpa? Deus? Deus muitas vezes nem está envolvido. Somos nós nas nossas negligências. Somos nós nas nossas inversões de valores. Somos nós quando nós investimos prioridades. E Deus está o tempo todo querendo. Eu estou aqui, querendo uma intimidade com você mais profunda. Se achegue a mim, eu me chegarei a você. Rasgue o seu coração. Isso que você tem aí dentro, eu já sei, mas fala para mim. Isso que você tem dentro de você, eu já sei, mas eu quero ouvir a tua voz. Rasga o teu coração, seja transparente comigo, seja verdadeiro comigo, tanto que eu sou com você, filho. Aleluia. A verdade é uma só, irmão. Tem um provérbio popular que é usado aí, que diz que o certo é o certo, né? Quem já ouviu isso? O certo é o certo, e o errado é cobrado. O certo é o certo e o errado é cobrado. E de fato é, irmão. E talvez
talvez nós estejamos fazendo coisas erradas. E você ainda não recebeu a conta, mas vai chegar. Precisamos reavaliar os nossos conceitos. Precisamos buscar uma intimidade com o Pai. Precisamos nos aproximar da palavra. Precisamos buscar o Senhor e prosseguir em buscá-lo e conhecê-lo. Precisamos do IADA. Esse IADA é importante na nossa vida, irmão. Esse relacionamento íntimo com o Pai nos mantém de pé. É por causa dele que nós estamos aqui. Se não fosse isso, nós talvez não estivéssemos aqui. Por qual razão você está aqui? Porque o pastor Décio chama? Porque nós divulgamos na rede social? Porque é bom cantar? Porque é bom levantar as mãos? Só por isso, irmão? Isso é muito superficial. Precisamos considerar o tanto que Deus nos considera, irmão. É como diz aquela canção: quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar não pode viver. E sabe o que aqui significa os santos dos santos? A presença de Deus. Quem provou da presença de Deus, quem prova da vida de Deus, não consegue viver mais em outro lugar. Por mais que você se incline, mas quando você cai na real, você vê que não tem lugar melhor para estar. Estão comigo, irmãos? Eu queria orar com vocês, eu queria que você ficasse de pé. Sabe essa música? Eu me rasgo por inteiro. Aleluia. Eu não sei o quanto você está considerando essa palavra, irmão. Talvez você nem esteja muito atento no que eu estou falando aqui. E eu quero dizer para ti também, pouco me importa se você não está atento. Não é eu que vou estar perdendo. É você. Porque eu não estou falando por mim mesmo. Mas eu estou debaixo de uma obediência. Eu estou debaixo de uma submissão. Eu estou debaixo de uma missão